Aliás, me digam uma coisa, o som fica melhor assim. Falem para mim como que vocês me ouvem melhor. Comigo falando pelo celular aqui ou por esse microfone da câmera? Deixa eu mostrar para vocês aqui. É... Ou vocês me ouvem melhor pelo microfone da câmera? Pelo Melhor pra celular. vocês, Celular não tá sabe? melhor, professor. Agora tá melhor? Celular. Peraí que eu não desliguei o... Agora tá melhor? Agora não. Tá ruim. Agora tá melhor. Agora tá melhor. Agora sim. Agora tá melhor. Então, beleza, por aqui mesmo. Bom, pessoal, que eu nem peguei os microfones daqui, nem nada, porque dá um trabalhão para instalar ainda, que não tá pronto aqui tudo, mas vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, como a gente estava trabalhando até a aula passada, a gente hoje ficou de falar um pouco de Habermas, né, para a gente finalizar os autores da filosofia da linguagem, a gente finaliza os autores da filosofia da linguagem, para a gente começar, a partir da aula que vem, entrar nos dois autores da filosofia do direito que usam a hermenêutica. E o último que a gente vai trabalhar hoje é justamente o Habermas. Né? Meus caros, o Habermas, o Jürgen Habermas, é um dos autores mais importantes, mais estudados no direito dentro da filosofia. Se vocês forem procurar trabalhos, etc., né, estruturas de pesquisa no direito e racionalidade, vocês vão perceber que o Habermas é um dos autores mais lidos e estudados no Brasil, extremamente estudado. Então, eu já adianto para vocês uma necessidade imensa da gente, de vocês poderem, vamos falar, de vocês poderem observar esse autor aqui. Bom, então vamos lá, vamos começar aqui nossa empreitada, né? Bom, meus caros, vamos começar da seguinte forma. É importante colocar para vocês que que o Habermas, ele é um autor que trabalha essencialmente com a ideia da filosofia crítica, né? Vocês já devem ter escutado falar da famosa escola de Frankfurt, né? Eu não sei mais escrever na lousa não, gente. Desacostumei com isso daqui. E é interessante porque normalmente a escola de Frankfurt ela é ligada a uma ideia marxista, né? Normalmente a escola de Frankfurt é ligada a uma ideia marxista. Geralmente quando você ouve falar da escola de Frankfurt, você ouve falar de uma estrutura marxista, principalmente pela uma das suas referências maiores, né? Que é o Adorno, né? Que é o Adorno. Ora, entretanto, pessoal, essa referência exata não está totalmente precisa. E eu explico por quê. Porque, sim, existe dentro da escola de Frankfurt, existe dentro dessa linha de pesquisa, que é uma escola, de fato, em Frankfurt, na Alemanha, com vários membros. Importantíssimo, né? Horkheimer, Kirchheimer, até o Walter Benjamin passou pela escola de Frankfurt, né? Diversos autores passaram pela escola de Frankfurt. Mas existe, sim, uma linha marxista dentro da escola de Frankfurt, mas também existe uma outra linha dentro da escola de Frankfurt, que é a linha progressista, né? Que é a linha progressista. E vocês devem saber que a linha progressista ela está ligada, né, à ideia de liberalismo. Bom, mas então por que essa referência? Veja, o que vai ter em comum na escola de Frankfurt entre a escola marxista e a escola progressista liberal vai ser a ideia da teoria crítica. De fato, a teoria crítica ela vai ser um método utilizado por ambas as escolas, né? Dentro da escola de Frankfurt, por ambas as linhas, tanto a linha marxista quanto a linha progressista liberal. O que vai fazer essa fama da escola de Frankfurt aparentar ser marxista de fato, aparentar ter essa referência marxista, vai ser justamente a ideia, né, que a teoria crítica
A teoria crítica, esse método, a teoria crítica como método, né? A teoria crítica como método, ela é uma estrutura metodológica criada, né? Ou melhor, trabalhada, estruturada por Karl Marx. Só que vejam a diferença aqui. Quando a gente fala em marxismo, a gente está trabalhando com uma ideia teórica, né? Uma ideia teórica produzida por Karl Marx. Vejam a diferença. A teoria crítica é um método utilizado por Karl Marx. Essa é a diferença. O que significa? O conteúdo teórico de Marx não necessariamente é utilizado no método marxista da teoria crítica. O que eu quero dizer com isso? Como que funciona a teoria crítica e por que ela é um método que pode ser utilizado por qualquer outra linha de pensamento que não seja a marxista? Simples, meus caros. Por quê? Porque o método marxista de teoria crítica basicamente consiste numa referência de, né, esse método, numa referência de Hegel. Né? De Hegel, do filósofo Hegel, que vai trazer uma ideia de dialética, né? Uma dialética hegeliana. Essa dialética hegeliana, diferente da dialética hegeliana dos socráticos, né? Da maiêutica, da ideia hegeliana presente lá atrás, nos gregos, a ideia hegeliana ele vai trazer uma dialética constante. O que isso significa dizer? Significa que, para Hegel, assim como talvez vocês se lembrem, quando a gente discutiu lá no primeiro bimestre a ideia do belo, do bom, do belo e do justo, se lembram que eles sempre precisam de uma comunicação entre si? Para o Hegel, você tem duas ideias dialéticas, que é a ideia de forma e conteúdo. De forma e conteúdo. Bom, dentro dessa ideia de forma de conteúdo, como que a gente tende a pensar? O pensamento até Hegel entendia que a forma se mantém e o conteúdo presente na forma pode ir se modificando. O conteúdo presente na forma pode ir se modificando. Entretanto, é aqui que a gente tem uma relação diferenciada, né? É aqui que a gente tem uma relação diferenciada. Deixa eu levantar um pouquinho essa câmera aqui, porque eu tenho que estar olhando muito para baixo. E vocês veem a lousa de qualquer jeito. Né? A estrutura tradicional pensa que forma e conteúdo são elementos que podem ser observados de forma diferenciada, de forma separada. Ora, o problema nesse pensamento, para Hegel, é justamente o contrário. É dizer que forma e conteúdo se mantêm em dialética constante. Olha que interessante. Para Hegel, forma e conteúdo se mantêm em dialética constante. Significa dizer que, apesar da gente ter uma relação em que a gente identifica normalmente o conteúdo das coisas, ou seja, quando a gente pensa que a lei ela se mantém a mesma, mas a gente pode modificá-la conforme o conceito social, etc. Né? Então, o que a gente pensa? Que o conteúdo visível é o que muda e a forma se mantém. Para Hegel, não há possibilidade de mudança de conteúdo sem que a forma acompanhe sua mudança. Então, essa que é uma questão interessante no Hegel, que é o que a gente vai chamar de teoria crítica, que é o método utilizado por Karl Marx. A ideia vai ser a seguinte. A ideia é, em Hegel, se muda o conteúdo, muda a forma. Entretanto, a nossa percepção nos convence que é apenas o conteúdo que mudou e a forma permaneceu. E esse é um problema linguístico que vai fazer com que a gente tenha dificuldade de entender as modificações de poder. Então, vejam, dentro desse método hegeliano, Marx vai observar esse método e vai dizer o seguinte, vejam só que interessante, a gente identifica os elementos da forma, ou seja, se a gente faz a crítica à forma, daí vocês podem reconhecer a estrutura marxista que vocês provavelmente aprenderam lá com o Matheus
em economia, lembra que Marx, na teoria econômica marxista, que ele vai criticar a forma mercadoria. Lembra-se disso? A forma mercadoria, ele vai fazer a crítica da forma mercadoria, vai chegar no capital e, com isso, vai trazer a estrutura da... Sem problema, André, não tem problema não. Eu tô na faculdade aqui, tá? Se você estranhou. Se vocês se lembram de quando vocês aprenderam Marx com o Matheus, ele vai criticar a forma mercadoria para poder chegar na sua influência na sociedade. Ou seja, pela forma do capital, ele critica o conteúdo da sociedade. Com isso, nasce a ideia da teoria crítica. A teoria crítica ela não está tão preocupada em observar os conteúdos sociais, porque os conteúdos sociais são visíveis. A ideia da teoria crítica é observa-se a forma, e com essa forma observada, a gente pode chegar aos problemas enraizados da modificação do conteúdo. Então, se o conteúdo social muda, a gente tem que analisar o que se modificou na forma. E isso é interessante porque, beleza, quando a gente vai para a teoria marxista, né, para a teoria, né, que vai dar origem à estrutura socialista, comunista, etc., dentro da política, ou vai fazer a crítica do capital dentro da estrutura econômica e filosófica, obviamente ele vai usar a estrutura hegeliana de dialética entre forma e conteúdo. Mas, como vocês podem observar, se a gente não precisa do conteúdo. E é justamente por isso que a gente tem a ideia da possibilidade desse método da gente fazer a desconstrução e observação da forma funcionar em qualquer outra teoria, em qualquer outro método que a gente possa utilizar, ainda que não seja marxista. Por isso que você tem toda uma linha na escola de Frankfurt que vai ser progressista liberal, né? Que vai ter dentro dessa ideia do progressismo. Né? Então a gente pode dizer, seria errado dizer que a teoria crítica é uma teoria marxista, da teoria marxista. Ou seria errado dizer que a escola de Frankfurt é uma escola marxista. O correto seria dizer que a escola de Frankfurt é uma escola da teoria crítica. Né? Inclusive, esse autor que a gente vai trabalhar é um autor liberal, Habermas. Né? Habermas é um autor liberal, um autor do progressismo, é um autor muito bem alinhado com o Partido Democrata norte-americano. Né? Definitivamente, não vai ter, né? Não vai ter essa linha marxista, mas sim uma linha liberal. Então é interessante a gente pensar nisso, justamente porque o Habermas vai usar essa estrutura, né? Até coloco para vocês no slide que vocês podem ver, que ele vai considerar que os fatos sociais não como dados, ou seja, por quê? Porque os fatos sociais são conteudistas, né? Mas com produtos históricos que podem ser alterados. A história, os produtos históricos em Habermas vão ser a forma a qual a gente vai ter que observar o conteúdo. Dúvidas até aqui? Dando um tempinho para vocês aí. Vou stop share aqui para vocês poderem ver a lousa. Se é que... Não, dá para ver, sim. Ah, tá espelhado, né? Peraí, deixa eu desespelhar o negócio aqui. Pronto. Ué? Não é só fazer isso aqui? Tava certo já, prof. Ah, tá. Não Para mudou mim tá nada. aparecendo. Agora vocês estão vendo do jeito certo? Já tava. Já tava? Ah, então beleza. No meu tá aparecendo que tava errado aqui. Então, só revisando para vocês, Escola de Frankfurt é uma escola de teoria crítica. Teoria crítica considera que há uma dialética constante entre forma e conteúdo, né? O conteúdo é visível, então a teoria crítica entende que a crítica deve ser pela forma, porque o conteúdo é consequência. Né? Então a gente considera, e é possível, Habermas é um liberal, um progressista liberal, que utiliza-se da teoria crítica para que a gente possa chegar numa hermenêutica linguística. Beleza? Ok. Gente, vai ser difícil eu reacostumar isso que vocês pensam. Primeiro que eu já não sei mais escrever na lousa. Olha a bagunça que ficou isso daqui. Né?
Segundo, que no intervalo, que eu vou dar um intervalinho para vocês logo mais, vou ter que ir lá na sala do Célio pegar o apagador, que não tem mais apagador na sala. E, além disso, cansa, bicho. Cansa ficar andando aqui. Eu acostumei 1 ano e meio dando aula sentado, pô. Agora tá cansando o negócio. Você também não lembrava mais do quadro assim, né, Vitória? Nem eu. Ó, vou falar que é difícil, não sei mais acertar minha letra, não. Bom, vou voltar aqui para... Bom, vamos lá. Eu acho que faz tanto tempo que vocês não veem a sala que tá bonita. Essa sala aqui é... Não, já tinha gesso essa sala, Vitória. Sempre teve. Essa aqui, deixa eu ver aqui o número da sala. Essa aqui é a sala 15. Sala 15, quer ver, ó? Espera aí, eu vou fazer um negócio diferente para vocês aqui, ó. Espera aí, ó. Deixa eu sair aqui. Vocês vão ver um negócio interessante aqui, ó. Espera aí. Não, manda pra... Aqui, ó. Você lembra aqui ainda? O Célio tá lá, ó. Olha lá. Aí, ó, vou mostrando para vocês aqui. O Augusto já tá pedindo para fazer um vlog na faculdade. Daí isso que a gente já considera nosso intervalinho. Aí, ó. Para quem não se lembra mais de TI, o Rafael não tá aqui mais. Não, o Rafael não tá aqui mais, todos os meninos de TI. A escada que vocês não... Aqui, ó. Nem lembram mais, né? Ô, Yara, já tô só levando os alunos aqui para eles reverem a faculdade, tá? Olha lá, a Yara lá, pessoal. Tá todo mundo com saudade da faculdade, pô. Ninguém conhece mais aqui. Olha lá o professor Célio lá, gente. Faz tempo que vocês não veem ele também. É a sala do fundo, essa daqui. A biblioteca lá, ó. É a sala antes da biblioteca. Aqui, ó. Essa sala aqui. Ó. Bom. Tá. Deixa eu fechar a câmera aqui. Vocês não chegaram até aula nessa, né? Eu dei aula para vocês, eu acho que vocês estavam lá em cima, né? Se eu não me engano. Bom. Mas vamos lá. Eu lembro que eu dei aula para vocês do primeiro ano lá em cima. Na sala 1, né? Que vocês ficavam. Na sala 1, se eu não me engano. Lá em cima. Eu lembro que eu dei aula para vocês na sala 1. Bom, vou voltar aqui para os slides. Bom, vamos para a teoria em si do Habermas aqui, meus caras. Vejam só. O Habermas, ele vai ter uma conhecida teoria, né, dentro da teoria crítica, que ele vai trabalhar com uma técnica racional para falar de comunicação, né? A grande ideia do Habermas vai ser a ideia de comunicação. E bem, para o Habermas, ele vai ter uma diferenciação importante aí sobre uma ideia que, em tese, se costuma pensar a estrutura do direito a partir de uma razão técnico-instrumental, né? Do formalismo racional, né? Ou seja, a gente começa a pensar a razão a partir daquelas estruturas kantianas, etc. E esse formalismo racional é justamente uma universalidade racional, como a gente já viu, né? Uma ideia de uma razão geral, instrumental, racional, que vai dar origem a nossas condições
as condições humanas, as nossas condições de adaptação, como a gente já viu lá em Kant. O problema é que isso, para o Habermas, gerou a ideia de pós-modernidade, né? E o que é pós-modernidade? Pós-modernidade é uma ideia de que esse formalismo racional, esse universalismo racional, acabou gerando um desencanto racional, né? A gente teve um afastamento teológico, um antropocentrismo, uma ideia que a gente é responsável pela nossa própria vida, né? Que a gente está dentro de uma égide específica da razão. Isso foi criando essa ideia de desencanto racional, né? E o grande interessante, quando a gente vai pegar pela razão crítica, há uma contradição com a racionalidade. Porque significa dizer que se a racionalidade é forma, se o conteúdo da razão se modifica, a razão também se modifica quanto a isso, né? Então a gente tem uma modernidade permanente. Significa dizer que a escola crítica ela não vai romper com a razão, né? Mas ela vai dar uma nova teoria em que a razão deve se adaptar, ou seja, a forma racional deve se adaptar, né? A forma racional se adapta para que a gente possa chegar a uma estrutura possível de identificação, né? Ou seja, a gente precisa de uma estrutura racional que é formal, só que a gente pode modificá-la. Olha que interessante. Por Habermas, ele está falando que a nossa função essencial de se pensar como sujeito, né, não se faz apenas pelo conteúdo, pelas coisas que a gente conhece, mas também se faz por uma possibilidade de modificar a forma como a racionalidade é composta. A forma como a racionalidade é composta. E isso é muito interessante em Habermas. Então ele vai trazer para a gente que a gente permanece, a gente não vai ter mais uma necessidade de desencanto racional, justamente porque a gente precisa ter uma formação de uma, o que a gente pode dizer, de uma estrutura que pode ser modificada por si. A gente não vai ter uma estrutura, uma ferramenta racional única, né? Essa que vai ser a grande questão aqui, né? Então, a crítica formal da escola crítica do Habermas vai ser a gente poder refazer as estruturas racionais, né? E essa razão refeita, que é isso que o Habermas vai chamar, né, que ele vai ter essa condição específica, vai ser aquilo que ele vai... Deixa eu fazer uma separação aqui. Vai ser aquilo que ele vai chamar de razão, ou seja, a estrutura formal da razão, né, a forma da razão, né, a razão comunicativa. O Habermas vai dizer que a gente não pode mais pensar na razão universal kantiana da forma como Kant pensou, porque a modernidade nos trouxe características, né? Nos trouxe estruturas elementares de modificação, né? Então a gente modifica a estrutura racional a partir de uma idealização de comunicação, porque como a gente viu nos autores anteriores, é a linguagem que define, né? Que é a linguagem que definiu o nosso pensamento moderno. Ora, se razão ela é modificável e ela foi modificada, se a forma racional foi modificada pela estrutura comunicativa, então é possível a gente definir que a forma comunicativa também pode ser mapeada, também pode ser diagnosticada, a ponto da gente ter uma formação racional moderna que se relaciona como a forma como a gente pensa. Lembra-se dos autores anteriores. Os autores anteriores colocaram para a gente que a forma como a gente pensa é dada pela significação da linguagem. Se o conteúdo é dado pela significação da linguagem, para Habermas, a forma como esse conteúdo é dado, ele se encontra também na formalidade da razão, né? Na formalidade comunicativa da razão. E vejam que interessante, para o Habermas, nossa estrutura moderna, a gente já conversou sobre isso, né? A passagem
do medieval para o moderno, ela pode ser considerada um rompimento absoluto. Se a gente tinha no medieval o teocentrismo, e a gente tinha no medieval uma política unilateral, monarquia, etc. Você tinha um legítimo, a gente já conversou muito sobre isso. O moderno nos traz um antropocentrismo e uma política plural. Que é o que a gente vai chamar de democracia. E o Habermas, ele vai observar com a gente que a democracia foi a forma responsável, até pelo seu conteúdo, de modificar a nossa razão, até torná-la razão comunicativa. Para o Habermas, a estrutura formal a qual a gente hoje se comunica, se identifica, a forma estrutural como a gente se comunica, se identifica nas relações sociais, nas relações objetivas, né? Elas fazem com que a nossa lógica, a nossa forma racional esteja de acordo com o que a democracia trouxe para a gente. Como assim? Vamos pensar medieval. Vamos pensar como medieval. No medieval, pelo teocentrismo, pela política centralizada, você ficava inerte e as condições vinham de fora para dentro, né? Vinham da polis para o oikos, né? Vinha de Deus para o sujeito, vinha do rei para a plebe, para o servo, e assim por diante. Então, qual que era a sua racionalidade? Sua racionalidade era a sua passividade e o seu reconhecimento, né? Com a democracia, com o rompimento para a democracia, você começa com a estrutura de pluralismo. Ou seja, para manter as ideias de liberdade, para manter as ideias de cognição de liberdade, você precisou necessariamente passar por uma modificação formal de o que é racional. E essa modificação formal do que é racional fez com que não fosse mais de fora para dentro, mas fosse um mecanismo tão diferente formal que fosse de você para o outro, do outro para você. É um movimento de vai e vem. Isso a gente pode chamar, como vocês veem na tela aí, de consenso. A razão é uma definição possível que se define por consenso na modernidade. A gente não tinha a ideia de consenso antes da modernidade. Antes da modernidade, a gente tinha a ideia de passividade e ordem. Hoje, tudo passa pela ideia do consenso. Ou você sabe que a sua opinião só tem validade se ela passar pela forma do consenso. A sua opinião não é nada, não pode ser imposta, não pode ser ultradefinida, a menos que ela passe pela forma do consenso. Isso fez com que a democracia, né, que essa democracia liberal, ela viesse a tornar, né, a forma racional o consenso. O consenso se torna a forma da razão. E se consenso é a forma da razão, significa necessariamente que a racionalidade é comunicativa, exterior e intersubjetiva. Que a racionalidade é intersubjetiva. Vejam que interessante isso. A racionalidade se torna intersubjetiva. Meus caros, isso é extremamente diferente se a gente for pensar do ponto de vista habermasiano. Do ponto de vista de Habermas, a democracia vai ser a manifestação máxima da racionalidade, uma vez que a democracia é a forma política que expressa a forma racional que dá origem ao conteúdo do fato social.
Então, o que deve ser observado é justamente que a razão comunicativa, ou seja, o consenso, né, que é por meio do consenso, a gente vai ter a possibilidade, né, de implementação e racionalização de conceitos. Os nossos conceitos vêm a partir de uma forma consensual. Para o Habermas, a gente não pensa mais por o que me atinge, sim, o que eu atinjo ao outro do que o outro atinge a mim. A minha relação formal de qualquer das minhas vontades deve se passar pela forma do consenso. A forma do consenso é obrigatoriamente a única forma que eu tenho de poder impor as minhas vontades. Ou seja, eu sei que a minha vontade deve passar pela vontade de todos. E aí, dúvidas até aqui? Peraí. Deixa eu ver se o... Opa! Deixa eu ver se o Célio tem ali um... Deixa eu ver se ele tem uma... Se ele tem ali um apagador. Vamos ver se ele tem um apagador ali, porque eu preciso apagar essa louça. E o Célio não tá ali. Deixa eu ver se eu acho ali na sala dele um apagador. Vamos ver aqui. Vamos invadir. Tem um pano aqui. Eu não sei se esse pano é possível. E aí, Leandro? Você tá bom? Beleza. Deixa eu ver na sala da frente aqui. Acho que tem um ali, hein? Achei. Aqui, ó. Episódio de Black Mirror, exatamente. Isso aqui é outra sala. Cadê? Deixa eu apagar aqui, então. Já vão se acostumando, né? Daqui a pouco a gente tá de volta. Mesmo que vai ficar em casa. Quem vai ficar em casa vai... Bom. Tem que compartilhar a tela. O que aconteceu aqui que agora não está reconhecendo a tela? Aqui. Cadê o zoom? Aqui. Pronto, tá aí. Veja. Então, a gente vai precisar pensar nessa forma jurídica, nessa forma conceitual da linguagem, né? Na ideia da forma, né? Ou melhor, da razão formal comunicativa. Como a gente pode pensar numa razão formal comunicativa? Bom, então a gente já sabe que a razão formal comunicativa vai se pensar a partir da forma do consenso. Né?
da forma do consenso. Se é a forma do consenso, né, se é a forma consensual que a gente vai pensar aqui, né, então a gente já sabe, né? Ixi, eu mudei a... Cadê? Às vezes eu não sei o que eu faço exatamente aqui. Aqui. Não, tá certo aqui. É aqui, ó. Tava no lugar errado. Pela forma do consenso. Ora, se a gente tem a forma do consenso, e o Habermas diz pra gente que é possível que eu modifique a estrutura formal, isso quer dizer necessariamente que o Habermas está dizendo que se há problemas de poder e problemas de democracia, se há problemas políticos, sociais, se há problemas de direito, a gente fica tentando modificar o conteúdo, mas a grande chave seria em pensar na ideia formal da comunicação. E para isso, como vocês podem observar na tela aí, o Habermas ele vai dividir, né, a razão formal consensual, né, em duas ideias, na ideia de sistema e, de outro lado, na ideia de mundo da vida. Para o Habermas, sistema é essa implementação formal que vai dar origem à nossa percepção do mundo da vida, né? Então, aqui, você tem uma lógica instrumental. Você tem uma técnica, né? Uma técnica de consenso. E, de outro lado, você tem uma lógica simbólica. Que se comunica com a lógica instrumental e percebe as coisas a partir dessa técnica. Né? É aqui que mora o perigo. Né? Porque para o Habermas, para que isso faça sentido, essas duas estruturas devem estar em dialética constante. Essas duas estruturas. O problema é que há uma colonização da técnica ao mundo da vida. Ou seja, o Habermas está dizendo para a gente que nossa percepção por conta dessa técnica da lógica instrumental, ela acaba sendo instrumentalizada pelas esferas estruturais às quais a gente se modifica. Existe eu até vou deixar sua lousa aqui nesse momento, porque não tem no slide. Existe um pensador, né? Existe um pensador chamado Niklas Luhmann. Que ele traz muito bem essa ideia do Habermas aqui, que o Habermas está querendo dizer sobre a instrumentalização formal do mundo da vida. Né? Para o Niklas Luhmann, a sociedade ela é um sistema. E esse sistema é formado de subsistemas. Né? Esse sistema social ele é formado por vários e vários subsistemas. Né? Que a gente pode chamar de subsistemas. Vejam só. Então, Niklas Luhmann fala que a gente tem um sistema social e diversos subsistemas. E como que a gente organiza esses subsistemas? A partir da técnica instrumental a qual a gente se reconhece dentro de uma sociedade. O que o Luhmann quer dizer com isso? Quem somos nós na sociedade? Como a gente se define dentro de uma estrutura formal, uma estruturação formal, né, da sociedade? O Luhmann é um sociólogo, né, e ele vai falar para a gente que a estrutura social se define a partir da técnica a qual você produz a sociedade. Né? Então, você se instrumentaliza a partir daquilo que você
produz, da sua significação social. Então, por exemplo, se você é formado em medicina, você participa do subsistema, se você é médico, né? Subsistema médico. Se você é um vendedor, um comerciante, você se comunica a partir de um subsistema de comércio. Se você faz parte de um sistema do agronegócio, você participa de um subsistema do agronegócio. E, obviamente, vamos nos colocar aqui. A gente, por exemplo, se classifica dentro de um subsistema jurídico. O que é interessante nessa teoria? Para o Luhmann, o sistema social ele é vivo. Então, ele só se sustenta a partir do que ele vai chamar de autopoiese sistêmica. O que significa isso? O sistema, para ele se relacionar bem com ele mesmo, o sistema, para ele ter uma relação bem definida com ele mesmo, ele precisa que todos esses subsistemas tenham relações entre si, porque todos os subsistemas são parte de um sistema, né? A autopoiese, né, seria um termo vindo da biologia, né, da poiesis, ou seja, ele se autopratica, ele se autoconserva, ele se auto-sobrevive a partir dele mesmo, né? De forma que todos esses subsistemas eles se intercomuniquem. Ou seja, a gente já tem a ideia habermasiana aqui muito a ver com Habermas, a gente ter esse sistema lógico instrumentalizado do consenso, da forma intersubjetiva, né? A gente ter essa estruturação dessa ideia formal de comunicação, né? Só que é interessante que esses subsistemas eles vão se comunicar dentro dos limites dos setorizados de sua técnica. Ou seja, a linguagem do subsistema médico é própria do subsistema médico. A do subsistema do comércio é própria do subsistema do comércio. Eles precisam se autoconversar. Só que eles vão se conversar a partir da forma com que existe uma forma racional, superficial, a qual eles podem se conversar a partir dos seus conhecimentos deixados de lado a partir de sua técnica. Ou seja, o médico ele vai entender de doença, só que quando ele for comprar um pão, ele não precisa entender de doença, ele precisa entender de pão. Só que ele não precisa entender como que faz o pão, ele precisa entender sobre como que compra o pão. Entendem? A grande ideia do Luhmann aqui é que esses subsistemas eles são extremamente técnicos e se setorizam justamente porque sua comunicação é privada a partir de um senso comum de comunicação. Porque a sua comunicação entre eles tem essa falha. A gente é ultra tecnicista, a gente é ultra especializado, e por ser ultra especializado, a gente não tem essa possibilidade de se conversar, né? De se definir em si. A gente só tem um consenso parado dentro de uma forma de fala limitada. E é isso que o Habermas quer combater. Né? É isso que o Habermas quer combater. Quer ver? Ó? Vamos lá. Vou dar de slide. O Habermas ele vai pensar numa teoria do discurso, meus caros. Ele vai pensar numa teoria do discurso a qual ele pode se determinar, ao qual a gente vai poder se conversar, né? A gente vai poder se conversar para além dessas técnicas, dessa colonização técnica do mundo da vida. O Habermas vai pensar numa teoria do discurso, né? Em que a gente possa pensar em discursos intersubjetivos, assim como o Luhmann pensou, mas livres da técnica, onde todo mundo possa participar racionalmente, com todas as condições de fala possíveis, todo mundo se entenda, e a gente não tem um debate, uma imposição de vontade, né? O próprio Luhmann vai falar que, por exemplo, o subsistema jurídico-político ele vai ter um problema, né? Ele vai ter uma estrutura
complicado dentro de subsistemas. Por quê? Porque o subsistema político-jurídico ele cuida de todos e se fecha. Como assim? A gente regulamenta toda a estrutura da vida, só que ninguém consegue entender a nossa linguagem no jurídico. Então ele fala que aí a gente vai ter um problema, né, que vai dar um problema para a autopoiese. A gente vai ter uma submissão dos outros sistemas a esse sistema. E o Habermas quer uma teoria do discurso justamente para que a gente possa se identificar e participar do discurso democrático a qualquer momento, independentemente de nossa função. Para isso, o Habermas vai dizer o seguinte, que a gente precisa compreender e precisa observar uma ideia de situação ideal de fala. Essa é uma técnica formal, a qual Habermas ele vai argumentar que, para um argumento ser válido, lembra do Kelsen? O que a gente precisa para validar uma lei? Que ela esteja formal. Lembra? Exatamente isso. Para que o argumento seja válido, ele precisa de uma forma racional comunicativa em uma situação ideal de fala. Né? Basicamente, como vocês podem ver aí na tela de vocês, a primeira regra seria a ideia de ausência de constrangimento exterior. Ou seja, quando você dá a sua opinião porque você quer, livre de qualquer amarra exterior que te obrigue a dar aquela opinião. Então você tem que ser racionalmente livre, você tem que ter aquela compreensão da autonomia, da autodeterminação, que valide, que possa vir a ter uma possibilidade de igualdade discursiva. É a ideia do contrato, é forma. Eu tenho que ser livre para dizer o que eu quero e você tem que ser livre para dizer o que você quer. Só nas nossas liberdades comunicativas que a gente pode ter condições mínimas de ter uma forma comunicativa. Em segundo lugar, a gente tem uma ideia de motivação racional, né, para gerar discurso futuro, né, para gerar esses discursos, para que a gente possa gerar conclusões. Vejam que interessante. Para o Habermas, a motivação racional é a capacidade comunicativa de forma cognoscível na fala. Ou seja, basicamente, o Habermas está dizendo para a gente que eu devo falar para ser compreendido. Eu não posso usar pequenas estruturas narrativas que eu possa confundir o meu interlocutor. Eu falo para ser entendido, né? Eu falo para ser entendido. E dentro disso a gente tem que entender que essa motivação racional, primeiro, ela deve ser, né? Essa motivação racional, ela tem que ser deontológica. O que quer dizer que ela tem que ser deontológica, né? Essa subjetividade, essa comunicação, ela deve ser um agir por vontade. Eu tenho que ter vontade de ser claro. Isso depende de uma boa vontade kantiana da verdade, né, do discurso de verdade. Eu preciso desse argumento deontológico. Eu não posso utilizar essa forma cognoscível como utilidade, né? Então, a gente tem uma renúncia ao utilitarismo. Uma renúncia ao utilitarismo nesse ponto. Né? A gente tem que agir deontologicamente, né? Essa motivação racional, né? Esse discurso para ser compreendido, ele tem que ser feito porque você quer que o outro entenda o que você está dizendo. Né? A ideia é justamente essa, que você possa entender o que o outro, você possa querer que o outro entenda o que você disse. Né? Porque esse é o problema de um discurso normalmente atribuído. Você não querer que o seu discurso seja completamente compreensível. Né? E para isso a gente vai ter que observar um formalismo nessa fala, né? Ou seja, a gente vai ter que ter uma forma hermenêutica de fala, como a gente viu até agora, né? E de uma forma em que qualquer pessoa
possa ter abertura cognoscível universal para me compreender. Né? Uma abertura cognoscível universal para me compreender. Vocês estão tendo dúvidas até aqui? Me perguntem, por favor. Eu estou com o áudio ligado aqui para ouvir vocês. E o chat também. Eu também estou com o chat ligado aqui para ouvir vocês também. Olha, me surgiu disso. Fazia tempo que isso não acontecia, hein? Imagina o Zé Carlos. Beleza. Então, para finalizar isso, toda essa forma, ela se conclui para o Habermas na ideia do debate. Toda a modernidade deve ser regida pelo debate ininterrupto, plural e democrático. Esse debate que ocorre por uma situação ideal de fala, por essa forma anterior, né, do que a gente falou, e que ele seja regido por proposições de validade, né? Que ele seja inteligível, assim como a gente falou dessa comunicabilidade por forma, que as proposições não sejam mentirosas, que elas sejam verdadeiras, veracidade das proposições, né? Um mundo de fake news não é um mundo de debate claro. Se a gente tem mentira, se a gente tem manipulação da forma, para o Habermas, o debate ele não é formal. A gente tem uma invalidade da forma do discurso. Então, a gente tem uma irracionalidade. Hoje, que a gente vive atribuído por toda essa estruturação das fake news, da desinformação, do negacionismo, dentro de uma estrutura habermasiana, isso significa justamente que a gente está interrompendo o processo formal da comunicação. A comunicação que deveria ter toda uma fundamentação estrutural, lógica, experimental, ela aparece agora como uma estrutura inválida. Se é inválido, para o Habermas é irracional. Né? Então, se a gente vai ter uma inteligibilidade, uma veracidade nas proposições, sinceridade racional, ou seja, eu falo porque eu quero, eu falo porque eu acredito, eu falo com cognição, né? Eu falo com cognição, eu falo a partir de elementos que eu sei, eu falo a partir de movimentos racionais, de hermenêuticas que eu posso fazer, eu falo de verdade não para manipular um terceiro, aí sim eu tenho a possibilidade de um discurso e então a possibilidade de um consenso. Qualquer dessas estruturas que não sejam feitas, meus caros, é aqui que está o segredo disso tudo, né? Qualquer uma dessas possibilidades sendo desrespeitadas, qualquer dessas possibilidades sendo eximidas, né, você vai ter uma hipertrofia da situação do discurso. Uma hipertrofia do discurso significa justamente que a gente não vai ter um discurso racional. Então, se a gente tem uma democracia, se a gente tem uma estrutura plural como forma, como consenso, e a gente não usa essa veracidade das proposições, a gente não usa a racionalidade do discurso, para o Habermas o que a gente tem é um não consenso, mas sim uma imposição. Então a gente tem uma forma de pensar plural e democrática, mas abduzidos pela técnica, a gente vai ter então, pelos finalmente, um debate impositivo com a ficção de um debate aberto. O debate aberto vai ser ficcional. Se o debate aberto for ficcional, significa que a gente só tem a forma e não o conteúdo. Veja que interessante, o Habermas chega num ponto que se o discurso for mal formado, significa que a gente vai ter uma ilusão discursiva racional. A gente vai se prender, sim, na forma e não no conteúdo, por mais que a gente ache que a gente se prenda no conteúdo. Né? É importante, essas definições do Habermas nos faz ter uma consciência muito interessante do que a gente precisa definir. Bom, meus caros, se vocês tiverem dúvidas, vão perguntando. Né? A lousa está aí toda rabiscada aí para vocês. Né? Qualquer dúvida, senão a gente encerra por hoje. Né? Senão a gente encerra por hoje. Essa aula é diferente aqui na sala de aula. Essa não foi normal, não.
Eu já estou cansado, vou ter que me reacostumar a trabalhar andando, porque eu percebi, eu achei que depois de 1 ano e meio sentado no meu escritório falando, eu ia conseguir, em sala de aula, ficar parado. Consigo nada! Primeira vez que eu volto para a lousa aqui, eu já não consigo ficar parado sem andar. Ou seja, tem costumes que a gente não perde. A diferença é que minha perna agora eu vou ter que voltar a fazer exercício para conseguir me manter de pé aqui. Bom, pessoal, então tá bom. Então, se não há dúvidas, eu agradeço a todos vocês. Eu também vou subir no YouTube esse vídeo aqui, porque para vocês reverem, etc. Daí, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, bom final de semana para vocês. A gente se vê sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem a gente entra no Alex do Working, daí o conteúdo é jurídico, filosofia são 2 juristas. Então, espero vocês semana que vem. Um grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu!